Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Se possível, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de dizer mais uma vez, muito obrigado por suas orações, por sua bondade e comunhão no Evangelho. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por esse novo dia. Senhor, às vezes me pergunto como seria o mundo, como eu viveria sem a tua revelação. Somos profundamente gratos pela tua palavra, Senhor, pelo teu poder. Faça com que ela transforme muitos corações no dia de hoje. Senhor, sabemos que muitos ouvintes têm necessidades e pedimos que as supras, segundo a sua vontade. Colocamos este tempo em tuas mãos, este estudo, que ele possa tocar as vidas dos nossos ouvintes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2. Chegamos a uma parte muito importante da Escritura. Quando Eva entra em cena pela primeira vez. Lembre-se que o livro de Gênesis é o livro das origens, o livro dos começos. O significado da palavra Gênesis é exatamente isso, origem ou começo. A parte das Escrituras que vamos ver hoje, no segundo capítulo de Gênesis, fala da origem ou do começo da mulher e da família. Em tempos como estes em que vivemos, existe algo mais importante do que estudarmos sobre a origem da família? Nos últimos versículos do capítulo 2, chegamos, creio eu, ao ápice, ao clímax da criação de Deus. Lembre-se que o capítulo 2 não é uma história separada que contradiz o capítulo 1, mas uma explicação mais detalhada do que o capítulo 1 nos diz. No capítulo 1, lemos: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Até essa parte da Escritura nós estudamos a origem do universo, dos animais, das plantas, dos animais marinhos e terrestres, e também estudamos sobre a criação do homem. Vimos sobre como Deus criou o homem, em Gênesis 2:7. Deus deu ao homem uma tarefa. Ele deveria encher a terra, deveria ter o domínio sobre ela, e isso incluía a procriação, a multiplicação da raça humana. Portanto, a mulher estava no plano de Deus. Em outras palavras, Adão deveria encher a terra, e para isso ele precisava de uma esposa, de uma mulher. Portanto, aqui encontramos a origem da família. Eu creio que de todas as instituições da terra, a família é a primeira e mais importante. Deus fundou esta instituição, foi ideia dele. Foi ele que planejou e deu início à união de um homem e uma mulher, marido e mulher. Certamente há outras instituições importantes, o governo é uma delas, e também a igreja, mas a família é a grande instituição que realiza o propósito divino para a humanidade. Portanto, temos aqui no versículo 24 a origem da família. A integridade e o funcionamento do lar são tão importantes que Deus lhes deu primazia. Agora vamos ver como Deus criou Eva. Gênesis, capítulo 2, versículos de 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e ele adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Vou deixar o versículo 25 para mais tarde. Eu quero que vocês vejam como Deus criou Eva e para qual propósito ele a criou. O homem precisava de companhia e Deus decidiu dar essa companhia ao homem. Muitos anos atrás, um homem chamado Hubert Simpson aperfeiçoou o uso do clorofórmio como anestésico. Naquela época, ele foi muito criticado por isso. Diziam que era errado adormecer um ser humano com uma droga tão forte e que isto teria implicações ruins. Hubert Simpson, que era cristão, usou a Bíblia e disse:
Se Deus fez Adão adormecer para fazer a cirurgia e proporcionou-lhe uma mulher, então não deve ser errado fazer uma pessoa adormecer com o fim de salvar a sua vida. Aqui vemos que Deus fez Adão adormecer para criar Eva. Deixe-me fazer um comentário sobre a condição das coisas que Deus criou. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, lemos: E Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Sublinhe aí em sua Bíblia, era muito bom. Tudo era muito bom. Mas agora chegamos ao capítulo 2, versículo 18, e vemos que algo não era bom. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Em outras palavras, Deus viu a necessidade do homem e fez algo para resolver isso. O homem precisava de alguém. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, encontramos um versículo que diz: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é serem dois do que um. Não é bom que o homem esteja só. Assim Deus proveu uma companhia para o homem. Adão tinha uma necessidade. O homem estava sozinho e Deus atendeu a sua necessidade, dando-lhe uma mulher. Assim Deus fez Adão cair em um sono profundo, removeu uma de suas costelas e dela criou a mulher. O homem é um ser social. Ele necessita de companhia, de comunicação com outras criaturas como ele, não com os animais. Se a evolução fosse verdadeira e Adão tivesse descendido de um animal, então ele poderia ter comunhão e se socializar com os outros animais. Ele poderia ter procurado o melhor animal para socializar-se com ele. Mas nenhum animal poderia suprir esta carência de comunicação. Deus criou uma criatura especial para Adão. Sob a anestesia divina que deixou Adão adormecido, o Senhor continuou a sua atividade criadora ao fazer a primeira cirurgia, a primeira operação. Até esse momento, nada tinha sido feito que pudesse satisfazer o homem. E a única coisa razoável a fazer era criar alguém de seu próprio corpo. Desta forma, a mulher seria parte do homem e compartilharia da semelhança divina com o homem. A companheira de Adão foi feita de uma das costelas dele. Quando a operação terminou, Deus apresentou a mulher para Adão e pediu que lhe desse um nome. Quando Deus trouxe os animais a Adão, ele lhes deu seu nome. E agora Deus traz Eva e lhe dá o direito de dar-lhe um nome também. Adão a chamou de mulher, como vemos no versículo 23. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. A palavra hebraica para homem é ish e para mulher é ishá. Não existe nenhum outro relacionamento no mundo como o do homem e da mulher, ou seja, marido e esposa. Desde o início da criação, Deus fala da responsabilidade de coabitar. Há algo diferente no relacionamento conjugal. O homem precisa de uma mulher, mas ele não apenas tem um relacionamento sexual com uma mulher. Primeiro acontece o casamento. Um lar é formado por um homem e uma mulher que, diante de Deus, decidem passar o restante de suas vidas juntos. O divórcio, portanto, é algo errado. Todo divórcio é resultado do pecado na vida de alguém. Agora, o pecado nem sempre é da mesma natureza. Nem sempre é o pecado da imoralidade ou do adultério que provoca o divórcio. Pode ser o pecado do mau humor, da falta de perdão, do desrespeito, do ódio. Todo divórcio é resultado do pecado. No início não era assim. No início não havia lugar para o divórcio. Deus disse: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Não sei se Adão sabia tudo o que estava envolvido no versículo 24. Moisés é o autor de Gênesis e escreveu sob a inspiração do Espírito Santo. Eu não creio que Adão tenha entendido tudo o que lemos no versículo 24. Adão não tinha pai nem mãe. Mas o Espírito Santo, guiando Moisés a escrever, fala sobre o estabelecimento desta instituição que é o casamento. Não é algo para se brincar, não se casa para experimentar. O casamento é um pacto para toda a vida. Deus planejou que fosse assim, e assim deve ser, um pacto para toda a vida terrena. Agora, a posição da mulher em relação ao homem é de ajudadora. Não é bom que o homem esteja só, versículo 18. Farei uma auxiliadora idônea para ele. Isto é importante, pois esta declaração do versículo 18 não diz que a mulher deveria ser serva do homem, mas que ela se adaptaria ao homem de maneira a completá-lo. Veja, quando Deus tirou uma costela de Adão, Adão ficou incompleto, faltava alguma coisa, faltava uma costela.
Do ponto de vista físico, ele estava incompleto sem essa costela. Mas desta costela Deus fez a mulher para que esta o completasse. Portanto, quando Deus completou sua obra, criou o homem e a mulher, e ela se adaptou ao homem mental, física e espiritualmente. É verdade que o homem é a cabeça do lar e da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, mas isto não significa que o homem seja melhor do que a mulher ou superior à mulher. Alguém disse que quando Deus criou Eva, não tirou um osso do pé de Adão para criar Eva, nem tirou um osso da sua cabeça, mas tirou da sua costela, do seu lado, perto do coração, para que ela fosse sua companheira. Entre todas as criaturas, não havia nenhuma digna para o homem, a não ser a mulher. Eu gostaria de destacar uma outra coisa. É interessante que Deus não criou outro homem para acompanhar Adão. A Bíblia condena o homossexualismo. Se Deus tivesse criado 2 homens, não haveria mais ninguém na terra. Se Deus tivesse criado 2 mulheres, não haveria mais ninguém na terra. Não haveria como obedecer à ordem de Deus de reproduzir-se. Deus disse no versículo 28 do capítulo 1, para seus 2 primeiros seres humanos criados: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Veja, o método usado para criar a mulher é explicado no capítulo 2 de Gênesis, versículos 21 e 22. É explicado ali porque é um cumprimento do que Deus disse no capítulo 1, versículos 27 e 28. Então, aqui temos o pano de fundo para a instituição divina do casamento. Este é o começo da vida do lar. A necessidade do homem e a capacidade da mulher de suprir essas necessidades é algo básico para o casamento. O casamento é, então, ordenado não só para o primeiro homem e a primeira mulher, mas também para a posteridade. Então, Gênesis 2 descreve o princípio, a lei básica do casamento. É assim que Deus quer que seja para toda a posteridade de Adão. Precisamos gravar isto em nossas mentes, amigos. Isso é muito importante. Realizei vários casamentos ao longo da minha vida e sempre faço perguntas para o casal sobre o divórcio. Geralmente lhes pergunto: o que vocês fariam se tivessem um mal-entendido que não conseguissem resolver? Uma jovem certa vez me disse: bem, ainda há a opção de se divorciar. E eu disse: bem, se esse for o caso, eu não posso realizar esse casamento. Você está antecipando o divórcio antes mesmo de se casar. Eu não posso casar você assim, mas posso mostrar-lhe como fazer um casamento funcionar. No princípio, havia um homem para uma mulher e vice-versa. Nada mais. Quando ouvimos votos de casamento, creio que fica bastante óbvio. Eu casei há mais de 50 anos atrás, e nos votos eu disse as seguintes palavras: eu, Lehman Strauss, aceito Elze como minha esposa para amá-la na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, em bons e em maus momentos, até que a morte nos separe. Nada, exceto a morte, vai me separar da minha esposa, porque nós fizemos um voto solene, e foi assim que Deus o planejou. Há pessoas que já tiveram 3 ou 4 esposas. Conheço um homem que teve 4 mulheres. Ele se diz cristão. Não sei que tipo de cristão ele é. Se ele realmente é um cristão, eu sinceramente não sei. Você pode dizer que ele é um cristão, mas é óbvio que ele não pratica o cristianismo. Bem, eu também conheço uma mulher que teve uns 3 maridos. Qualquer homem com 4 mulheres ou qualquer mulher com 3 maridos não está obedecendo à palavra de Deus? Lamento dizer isso, mas é verdade. Algo está errado em sua vida? Este é o princípio básico do casamento. Aqui em Gênesis, capítulo 2, nós vemos isso. Há uma passagem na primeira carta aos Coríntios que eu creio que será de grande ajuda. Vamos ler. 1 Coríntios 11, versículos de 8 a 12, onde diz: porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Deus juntou o homem e a mulher. O homem que encontra a mulher que Deus tem para ele é abençoado. Creio que um dos problemas é que, muitas vezes, o sexo é a base do casamento. Se essa é a base do seu casamento, amigo, esqueça. Você nunca vai ter um casamento feliz. O casamento envolve muito mais que sexo. Envolve companhia, envolve a necessidade de ter um ao outro. Esta parte da palavra de Deus é maravilhosa, porque ela fala da primeira família, do primeiro lar, e da ordem que Deus estabeleceu para o lar.
Bom, vamos continuar com esse estudo no nosso próximo programa. O nosso tempo por hoje acabou. Obrigado por ouvir o programa de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.